Tá ótimo. Ok, todos admitidos já, podemos começar? Já está gravando, estou vendo aqui, acho que podemos começar, certo? Pode Estão todos começar. me ouvindo? Boa tarde a todos. Agradeço aqui a presença de todos que estão entrando aqui na sala, cumprimentando, uma boa tarde. Meu nome é Regina Lunardelli, eu sou advogada e atualmente sou assessora da ARCESP, a Agência Estadual de Regulação de Saneamento e Energia. Eu quero aqui agradecer ao meu querido amigo Carlos Roberto de Oliveira, que fez esse convite. É um amigo querido, é diretor administrativo da área PCJ, secretário executivo aqui da ABAR, e em nome da ABAR também, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez a presença do professor Justino. O professor Justino é prata da nossa casa aqui da ABAR, está sempre nos ajudando, está sempre aceitando os convites que a ABAR faz, então aqui já quero agradecer o professor Justino, mas hoje, em especial, é um dia que, professor, aqui mais do que falar sobre o direito administrativo pragmático, o professor aqui nos agraciou que ele está lançando o livro dele aqui na ABAR, que eu faço questão de mostrar, espero que todos estejam vendo, que é o direito administrativo pragmático. O professor, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro, vamos falar sobre a reforma administrativa também, mas antes eu quero apresentar o professor Justino de Oliveira, o Gustavo Justino é um professor de Direito Administrativo da USP e do Instituto de Direito Público do IDP de Brasília, é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, advogado, árbitro, consultor em Direito Público e ex-procurador do nosso querido e amado estado do Paraná, né, professor? Que a gente, quando conversou aqui um pouquinho, coincidentemente, o professor vem do meu querido estado do Paraná. Nós vamos combinar aqui um pouquinho a regra, as perguntas nós vamos deixar para o final, que os senhores vão poder fazer via chat, né? E eu quero voltar aqui a falar do lançamento do livro. Esse livro do professor, Direito Administrativo Pragmático, é uma coletânea de artigos escritos pelo autor entre 2010 a 2019. Ele é organizado em 4 eixos temáticos. O direito administrativo, que é um ponto que nós vamos abordar hoje, o democracia, política e sociedade, corrupção e arbitragem, e direito administrativo pragmático, política e sociedade. Professor, a gente abrindo aqui o ponto, e um livro nós recebemos há pouco, mas nós podemos perceber a delícia que é a leitura desse livro, professor, o quanto nos obriga a refletir sobre vários temas. Outro ponto extremamente relevante que eu acho desse livro, o professor escreveu essa coletânea nos anos de 2010 a 2019, mas são temas extremamente atuantes hoje, né? São temas que estão pulsando na mídia. A gente vai falar sobre a reforma administrativa, e, enfim, então a gente vai olhando e a coragem do professor, né, professor? Porque o professor aqui toma as suas posições de uma maneira muito clara, com
com muita profundidade. Então, parabéns aqui, professor, por mais esse trabalho. Eu acho que quando a gente publica um livro, a gente está tendo mais um filho literário, né? Então, parabéns. Então, como eu disse, eu gostaria de começar a conversar sobre esse direito administrativo pragmático, professor, lendo, na licença aqui de ler um pequeno parágrafo do tema. Esse artigo, como eu disse, foi escrito aqui em 2018, que diz o seguinte: direito administrativo no Brasil, novos desafios e antigos problemas. O professor começa assim: em um país como o Brasil, todo e qualquer exercício de projeção geralmente revela-se deficitário ou incompleto. Tudo pode mudar em um piscar de olhos. E o que se tinha como certo e acabado fica para trás em uma velocidade meteórica. Perspectivas reformistas ou de modernização podem cair por terra por não agradarem aos status quo ou, o que aparentemente virou uma constante em termos de poder judiciário, não agradar o ministro A ou B do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, mantidas as circunstâncias razoavelmente delineadas no cenário político institucional, pós-impeachment 2016-2018, acredito ser oportuno apontar para algumas tendências do direito administrativo para este ano que inicia. Professor, eu aproveito aqui essa introdução que o professor fez no texto para pedir aqui um olhar do professor sobre essa tendência do direito administrativo, talvez fazendo um comparativo do direito administrativo clássico, o legalista, do lícito e ilícito, do ato vinculado, em contraponto desse novo direito que está se fortalecendo, que obriga o gestor público, e até que ponto isso é positivo no olhar do professor, obriga ao gestor, aos órgãos públicos, a trabalhar com planejamento, com previsibilidade, né, na administração pública. Eu acho isso extremamente corajoso, novo. Então, com vocês, a palavra para o professor Justino, agradecendo mais uma vez aceitar o convite e parabenizá-lo pelo livro. Professor, por favor. Regina, muito obrigado pela introdução tão gentil e generosa. Eu me congratulo com você, que está aqui à frente dos trabalhos desse webinar de hoje da ABAR. Me congratulo com todos os integrantes da ABAR, né, com a direção da ABAR. Realmente é um prazer muito grande essa interlocução. Juristas gostam de contribuir. Eu diria mais, juristas têm o dever de contribuir. E essa contribuição, ela, nas nossas áreas, ou nas áreas em que a gente atua, ela é feita, sobretudo, a partir do diálogo. Então, todos que estão nos assistindo, eu gostaria de me congratular com todos também. Como disse a professora Regina, eu já sou assim, um membro cativo aqui dos webinários, e espero estar sempre presente, porque eu escuto muito dos meus colegas assim: como é que você consegue fazer 2, 3 webinários, né, no mesmo dia sobre assuntos totalmente diferentes? Eu me vejo e me entendo como jurista. Então, dentro da minha área, eu tenho por obrigação refletir, eu tenho por obrigação pensar sobre os temas do momento, e nesse sentido, nada melhor, né, para pensar melhor, é muito bom a gente conversar. Então, é muito nessa linha, né, que eu tento pautar a minha atuação. Então, eu agradeço muito a ABAR por mais uma vez me convidar para estar aqui. Bom, dito isso, o livro é uma coletânea de artigos, né, Regina, como você já mencionou. E esses artigos eles foram escritos realmente numa década, né, na década anterior. E aí é tão interessante, né, de 2010 a 2019, né, quando eu resolvi fazer essa coletânea, e depois, né, a escolha dos artigos também, né, porque eu acabo publicando muito, eu gosto, eu participo muito, né, de eventos, então, às vezes, assim, o artigo vem antes do evento. Então, uma maneira da gente se preparar para os eventos é escrevendo.
né? Então, mas às vezes o contrário também acontece, quer dizer, assim, você participa do evento, aí você vai refletir, né? Você tem ali uma fala, você reflete um pouco mais e faz uma publicação. Eu acho que algumas características do livro, Direito Administrativo Pragmático, é justamente isso, né? Quer dizer, a maneira como esses artigos foram produzidos. Eu sempre tinha um tema pautado, às vezes eu mesmo pautava esse tema para mim. Os artigos sobre corrupção, no capítulo de corrupção, quando eu leio, eu vejo toda a evolução, quer dizer, quando a gente pega a Lava Jato, né? Ali de 2014 para frente, eu vejo todos os meus o meu pensamento, né, os meus posicionamentos, e que, de alguma maneira, você vai ajustando também. Então, é interessante essa trajetória, mas vejam, a trajetória, os artigos têm a ver com essa trajetória, e, na verdade, uma trajetória de aproximação de alguns temas. A gente se aproxima de alguns temas. E quando a gente faz essa aproximação, na verdade, o jurista está se aproximando do quê? Da realidade, né? Então, assim, nós não podemos, como juristas, nos afastarmos da realidade. Então, esses artigos, eles são um esforço de eu, como jurista, contribuir para a reflexão da minha área, no caso, o direito administrativo, numa linha que é muito interdisciplinar. Eu converso muito com a ciência da administração, com a ciência política, com a economia política, a filosofia política, a sociologia jurídica. É muito importante o jurista também fazer diálogos, né, com outras ciências, e o direito administrativo, embora é um ramo jurídico, o direito administrativo ele tem por objeto a administração pública, e a administração pública é viva, ela é dinâmica. Então, eu não posso ficar... E aí a questão do pragmatismo, né? Eu não posso ficar preso a dogmas, única e exclusivamente a dogmas. Eu tenho que partir destes dogmas, legalidade, né? Eu tenho a questão toda dos princípios da administração pública, poder de polícia, processo administrativo, enfim... Mas eu preciso sempre estar, como que realizando, como diz a professora Odete Medawar, um controle de validade desses institutos, desses dogmas, né? Então, a gente não pode prescindir das teorias, a gente não pode prescindir dos dogmas, né? Mas tentar entender se essas teorias, se esses dogmas ainda têm um papel na sociedade e no mundo em que nós vivemos. Nada melhor do que fazer isso escrevendo sobre temas do momento. E aí, esse controle de validade, né, por exemplo, da supremacia do público sobre o privado, da indisponibilidade do interesse público e assim por diante, esse controle de validade ele vai se fazer em tempo real, eu diria, né? Então, não é porque eu não gosto do dogma, eu não gosto, né? Enfim, o direito direito é muito forma. Nós sabemos que direito é muito forma, o direito precisa da forma, mas ele é, sobretudo, conteúdo, né? Então, é esse conteúdo que é dinâmico, né? E, nesse sentido, falando do pragmatismo, aí está o pragmatismo. Quer dizer, quando a gente pensa, né, num livro como esse, são textos curtos sobre vários temas, mas que eu tentei, vamos dizer assim, organizá-los em 4 grandes temáticas que você bem apresentou, a gente tem sempre uma aproximação com a realidade. Então, o pragmatismo, que é muito a minha linha, eu diria que eu tenho 2 linhas principais de reflexão sobre o direito administrativo, né? O modo como eu contribuo para esse ramo jurídico. Primeiro é a interdisciplinariedade. Eu não consigo escrever nenhum artigo, alguns temas mais do que outros, é verdade, mas eu não consigo escrever nenhum artigo sem um diálogo com alguma ciência afim, que tenha a ver com a administração pública. Eu não consigo. Por exemplo, né, a gente vai falar de reforma administrativa. Então, o grande tema da reforma administrativa, da base da reforma apresentada pelo governo federal, mas também a reforma apresentada pelo governo do Estado de São Paulo, por exemplo. No governo do Estado de São Paulo é muito clara a base de ajuste fiscal. Então, o que se pretende, ao menos como linha mestra,
montar a administração pública, a estrutura, a organização da administração pública em relação ao financiamento possível, né, dentro de um contexto pandêmico ou em virtude do contexto pandêmico dos cofres públicos. Então, não se pensa tanto em alterar funções, né? A própria organização, não, mas uma certa reestruturação, ela é com base num ajuste fiscal. Já a reforma administrativa proposta pelo governo federal, ela já tenta mudar a própria organização administrativa, o modo de ver a administração pública, tanto que se fala em nova administração pública, ela é muito mais ampla, por exemplo, né, que a reforma proposta pelo Estado de São Paulo. Mas e por que é reforma? Porque a ideia é justamente assim, propor uma novidade, né? Ela é enérgica, ela é instigante, ela traz novas bases. Então, na verdade, você tem uma mudança do formato da administração pública, do modelo de gestão e assim por diante, da relação da gestão de pessoas, então assim, dos funcionários, do funcionalismo com o Estado e assim por diante. É muito mais densa, né? E a reforma administrativa, ela é uma dimensão da reforma do Estado. Mas só para dizer o seguinte, o pragmatismo ele tem a ver com isso, né? Quer dizer, a interdisciplinariedade, portanto, ela tem a ver com as bases da reforma administrativa, e estou falando que a economia importa muito, né? Quer dizer, a economia sempre vai importar em termos de administração pública, mas o pragmatismo ele tem a ver, sobretudo, com o quê? O pragmatismo tem a ver com um pensamento, que é um pensamento jurídico. O pragmatismo jurídico, portanto, é uma corrente do pensamento jurídico, tem a ver muito com a filosofia política, né? Assim. E aí o que acontece? É a teoria de como aplicar as teorias. Então, o pragmatismo, o pragmatista, né, que é esse da corrente do pragmatismo jurídico, ele vai pensar quais são os melhores caminhos, né, para que as teorias jurídicas possam ser aplicadas. Como é que vai se construir um arsenal jurídico normativo, aplicar esse arsenal jurídico normativo, as regras, as leis, os princípios, né, sempre pensando na realidade, na prática, né, na pragmática, né, e que não deixa de lado a teoria, mas sempre vai tentar fazer com que a teoria seja aplicada à luz do contextualismo, que é uma dimensão ou uma característica do pragmatismo jurídico. O contexto importa muito, né, em que essa teoria vai ser aplicada, né? E se aquela teoria já não serve mais para aquele contexto daquele momento, então temos que pensar em outras teorias. Então não é só afastar a teoria, não. Eu vou fazer uma aplicação. Se ela não serve mais, eu tenho que pensar em outras, né? Uma segunda dimensão do pragmatismo jurídico é o consequencialismo, que está muito presente na Lindbe, né? É uma característica do pragmatismo. Não é que a Lindbe é toda pragmática, né? Mas o consequencialismo está ali. A gente vai falar do consequencialismo depois, na Lindbe. Mas na verdade, assim, antes de aplicar o direito, por exemplo, eu tenho que pensar quais são as melhores soluções. Eu vou aplicar o direito para frente. Eu vou aplicar o direito para frente. Né? Claro, eu posso olhar para trás, mas se aquilo justificar uma compreensão, né? uma construção para a aplicação do direito vigente, vamos dizer assim, considerando soluções possíveis. Né? Então, tem uma questão de escolha, no caso do direito administrativo, da discricionariedade. E a terceira característica, ou manifestação do pragmatismo jurídico, é justamente o seu antifundacionalismo. E o que é isso? O pragmatismo jurídico ele não se baseia em conceitos abstratos, em teorias que nunca foram aplicadas, né? Ele não tem esse caráter abstrato, né? Ou não concreto. Ele até pode vir, né, a se inserir no percurso do pragmatista, mas ele não vai chegar a um pensamento, a um posicionamento a partir desses critérios que são soltos, né? Desses ideais. Ele não existe isso. Valores, sim, né? Desde que inseridos num contexto, né? Por exemplo, o caso do contexto constitucional,
mas não são as posições do pragmatista não são apoiadas em critérios ou conceitos abstratos. Bom, dito isso, a obra ela vai perpassar por uma série de temas e é por isso, e aí te agradeço o elogio, que a questão vamos dizer assim, Regina, da coragem em se posicionar. Eu nunca fui um homem de ficar em cima do muro, nunca. Né? E eu acho que o jurista, a beleza da gente exercer a nossa atividade, que é pública, né? Tem uma relevância pública inconteste, é justamente você se posicionar. Né? Eu tenho as minhas ideologias, eu tenho as minhas opiniões, mas, obviamente, o direito, se fala, o direito tem que ser neutro. O direito nunca vai ser neutro. E a gente está vendo como ele não é. Né? A produção normativa, por exemplo, do governo Bolsonaro, em qualquer área, é uma produção normativa que passa, claro, pelo parlamento, mas é uma produção normativa que tem os seus matizes ideológicos, obviamente que tem. Foi o que a população escolheu nas últimas eleições de 2018 e ele está entregando isso. Né? Assim, é isso que foi escolhido lá. Então, o pragmatismo tem a ver, claro, com considerações. A ideologia ela estaria ali justamente nessa questão do contextualismo. O que é que está, né, a prática, aquele momento, o que está evidenciado? Então, eu não posso trabalhar um outro direito, uma outra interpretação. Eu vou interpretar o direito à luz do que está acontecendo. Né? Então, eu vejo que essa coragem, para mim, é como você tem que exercer, né? Como você tem que exercer eu diria assim, esse munus público que é ser jurista, né? E as minhas posições, elas podem ser contestadas, criticadas, eu gosto disso, né? Como eu critico também posições de outros colegas, eventualmente, mas, ao mesmo tempo, é sempre uma contribuição para um debate. Né? Então, o pragmatismo, para mim, ele tem a ver com com esses posicionamentos que são ciclos, né? E eu vou me informando e eu vou me atualizando, né? E aí eu vou oferecendo sempre uma contribuição para um debate que vai se reciclar também. Então, basicamente é isso, né? E aí eu convido a todos a conhecerem a obra. Professor, antes de eu entrar aqui no segundo ponto, a gente estava falando do consequencialismo, e eu queria falar de alguns novos normativos que temos, que eu acho que vêm de encontro com esse direito administrativo pragmático, mas eu tenho que agradecer aqui a presença de todos que estão aqui, especialmente o doutor José Carlos Pires, meu querido amigo, procurador do Estado de São Paulo, foi procurador-geral adjunto do Estado de São Paulo, que nos honra com a presença aqui nessa webinar, a diretora nossa querida da Arcesp, a doutora Paula Campos, futura colega, já está aí, já engenheira, diretora e futura colega nossa. Então, aqui em nome de todos os participantes, agradeço muito a presença dessas duas pessoas que, além de serem extremamente competentes, são amigos. Então, muito obrigada. Professor, voltando aqui falar, eu sei que tem muita gente que está querendo falar da reforma, mas eu acho que a gente precisa levantar pelo menos alguns pontos que eu acho que vem de encontro com esses anseios do gestor público, nós como gestores públicos. Nós tivemos aí, nesses últimos tempos, algumas mudanças de legislação que obriga esse planejamento e esse consequencialismo para o direito administrativo. Nós vimos isso com a LINDB, se a gente for dar uma olhadinha no artigo 20, lá está, exige das decisões administrativas seja motivado. Isso já era uma exigência constitucional. Eu acho que ela veio do 37, ela veio aclarar a necessidade de que o ato administrativo seja fundamentado no mérito, mas ele fala da contextualização dos fatos, né, no artigo 20. Depois, nós vimos aí a Lei Geral das Agências trabalhando com a necessidade, né, que ela vem para dar um parâmetro geral na área da regulação, exigindo análise de impacto regulatório na Lei Geral das Agências. Isto veio prestigiar o direito administrativo, isto confere em busca sempre de uma boa prática regulatória.
isto melhora o ambiente de negócios ou isto corre o risco de ser mais um formulário de preenchimento para o administrador público? Por favor. É muito boa essa sua pergunta, Regina. E aí eu diria o seguinte: o direito a realidade jurídico-normativa ela é dinâmica, então ela não é estática. Nesse sentido, eu diria que a agenda da administração pública, acho que isso que é o principal, ela vai mudando, né, dentro de uma evolução histórica, dentro de uma linha evolutiva, né, que tem muito a ver com os papéis do Estado. Então, à medida que nós vamos tendo governos com matizes ideológicas, principiológicas diferentes, é óbvio que a visão do que deve ser o Estado em determinado momento vai ditar muito como a administração pública vai exercer, né, as suas atividades, órgãos públicos, entidades administrativas, o que se espera da autoridade, né? E aí a gente vai pensando o seguinte: o que é a administração pública, né? Ela é organização, mas ela também é conjunto de atividades, né? Então, ela é organização, é atividades, ela é também pessoas, ela é composta de pessoas, sobretudo a administração pública, ela é composta de pessoas, né? De indivíduos, de gestores, de autoridades, composta de bens também e de serviços, né? Em geral. Então, a administração pública é tudo isso. Bom, é óbvio que isso também, assim como o direito, né, não vai ser estático. A gente vai ter uma mudança, né? A gente vai ter uma reconfiguração, né, sempre à luz, né, das finalidades do Estado. Bom, e aí a gente fala muito em reforma, né? Mas, por exemplo, o melhor seria que as reformas realmente acontecessem em momentos históricos de uma mudança de chave bastante específica, né? Em que você tivesse assim uma reconfiguração do Estado. E por quê? O que é o ideal? O ideal seria que houvesse sempre uma política de modernização da administração pública, que toda essa mudança do que é a administração pública, do que ela deve fazer, como ela deve se comportar, etc., etc., ela acontecesse de uma maneira perene. A reforma sempre traz uma questão de uma crise, de uma mudança a partir de um contexto de crise, né? Ou de uma mudança a partir de um contexto assim, que é um contexto, digamos assim, diferenciado, provocado por alguma mudança, né, assim mais específica, por exemplo, da econômica, né? Eu só vou pedir para quem está com o áudio ligado, só para desligar, porque senão eu começo a escutar aqui o barulho, eu não consigo ter o retorno da minha fala, né? Então, só pedir, por favor, para manterem os áudios desligados, por gentileza, né? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que o ideal seria, portanto, um contexto de ações estruturadas de modernização da administração pública. Pois bem, nós vamos ter realmente uma necessidade de sempre pensarmos qual é a melhor configuração da administração pública para determinado momento, para que ela possa satisfazer as necessidades da coletividade, né? Ela é um aparato que está a serviço do Estado, e por isso, né, num contexto sempre aqui de cumprimento das finalidades do Estado, mas ela também ela é uma interface, né? A administração pública é uma interface entre o Estado e a sociedade civil. Isso é bastante importante. Então, nós vamos perceber que essa administração pública ela não é só um aparato a serviço do governo, ela não pode ser. Tanto que os governos passam e a administração pública fica. E, ao mesmo tempo, a administração pública, ela em si, é uma garantia da sociedade de que, muitas vezes, se a política vai numa direção e a administração pública tem um determinado papel, determinadas competências, né? E que tem a ver, sobretudo, assim, com um aspecto prestacional,
né, ou de realização de uma política pública, a administração pública tem que se manter fiel àquilo que é a sua tarefa. E muitas vezes, daí o tema da estabilidade ser caro, né, ser um tema assim indispensável ao funcionalismo público. Porque é óbvio, se os governos vão mudar e a administração pública vai ficar, ela é permanente, o governo vai mudando e muitas vezes, claro, ele pode fazer ajustes nessa administração pública, mas ele não pode obrigar o servidor público a seguir, por exemplo, uma linha ideológica. E se ele não seguir aquela linha ideológica, ele está fora. Então, vejam, para a gente pegar um pouco do que tem acontecido aqui, né, no governo Bolsonaro, essa questão, mesmo com a estabilidade, a gente tem aí alguns eventos que vêm causando uma certa preocupação e que chegam, inclusive, no próprio Supremo Tribunal Federal, envolvendo o funcionalismo. Então, por exemplo, esse tema, que, aliás, teve uma decisão super recente do Supremo, desse dossiê dos antifascistas, né? Assim, contra os antifascistas. Então, assim, quem é antifascista, né? E aí identificar no âmbito do Ministério da Justiça e da Segurança Pública quem é o que não é de um partido ou de outro, de uma linha ideológica ou de outra, né? Quer dizer assim, e aí se produz um dossiê, quer dizer, o que se vai fazer com esse dossiê? Quer dizer, o servidor público é servidor, mas ele pode ter, né, uma atuação política, quer dizer, não partidária, mas uma atuação política, né? Todos podemos ter atuações políticas. Uma outra questão também, alguns órgãos públicos federais vêm dizendo que nas redes sociais não se pode contradizer ou contraditar, né, ações do governo, nem políticas do governo. Então, os servidores públicos não podem fazer isso. Quer dizer assim, isso é uma lei da mordaça. O que está acontecendo? Por isso a estabilidade importa, né? Por isso a estabilidade importa. Então, são temas difíceis, mas que assim a gente poderia ficar falando dele por horas, né? Por horas. Mas assim, eu estou dando esse exemplo, mas em outros momentos da história a gente teve também, governos anteriores também teve essa tentativa de, não, uma certa uniformização do comportamento do funcionalismo público. Então, eu acho que a administração pública precisa sempre ela ser modernizada, né? As políticas modernizantes de administração pública são importantes. E aí eu vou dar um exemplo do que você disse, né, Regina, assim, no sentido, vamos pensar sempre em modelos de gestão pública e se daí, né, o que precisa de fazer de ajuste. Por exemplo, a emenda constitucional 19, na reforma do aparelho do Estado, ainda do ministro Bresser, Fernando Henrique Cardoso, governo Fernando Henrique, a gente tinha como linha mestra da emenda constitucional 19, que operacionalizava, né, a reforma administrativa no âmbito constitucional, o parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição, que criava aquele contrato de gestão, acordo de resultados, que hoje tem o nome na infralegal de contrato de desempenho. Ali, o que acontecia? Uma das espinhas dorsais, vamos dizer assim, da reforma de 95, da administração, era a administração por resultados. Então, assim, que a administração tivesse todos os órgãos públicos, né, a entidade tivessem metas, objetivos, e aí teria que fazer assim acordos de resultados, né, com a cúpula, com os ministérios, enfim, com a presidência, para seguir, né, e alcançar aquelas metas, aqueles resultados. Muito calcado na ideia de eficiência, que era muito forte naquele momento, né? E o contexto de nova gestão pública e assim por diante. Bom, aí o que a gente notou? Ok, está presente na Constituição, mas você precisa mudar a mentalidade do gestor, a mentalidade da gestão pública, para que aquela referência, que é uma referência constitucional, mas que dita como deve a administração pública ser, como ela deve agir, né? Não adianta dizer que ela vai mudar, né, no texto constitucional. Agora mudou, não mudou, quer dizer, você tem que mudar a mentalidade, o mindset, né? Você tem que adaptar a administração pública de instrumentos de gestão, né? Capacitação, treinamento, assim por diante, do gestor. Então, há, sim, uma sensibilização do gestor, do funcionalismo, um treinamento, uma capacitação, né? E que se isso não acaba acontecendo, o que está previsto na Constituição fica a letra morta. A gente não chegou a ter letra morta, o parágrafo 8º do 37, né? Mas ele foi regulamentado em 2019. Veja, a reforma é de 95. E aí você teve, em 95, o contrato de gestão é de 98, né? E aí você tem, que é da emenda de 98,
E aí você tem uma regulamentação do contrato de desempenho somente em 2019. E aí, quando a gente olha para a administração pública hoje, ainda é difícil, mesmo com a lei que regulamenta a gestão por resultados, ainda é difícil operacionalizar isso. Por quê? Porque a administração está muito calcada num legalismo, né? A questão toda assim, o controlador também olha para a administração dizendo assim, você tem que cumprir a lei e ponto. Né? Isso está mudando. Eu acho que a LINDB traz essa abertura. Né? Esse consequencialismo não é só para o gestor, é para o gestor, é para o decididor, é para o controlador, é para o judiciário, é para o Ministério Público. Sempre assim, ao olhar para aquilo que está sendo produzido ou foi produzido pelo gestor público, ter essa compreensão justamente, né, do contexto em que aquela decisão foi tomada, das consequências, se foram, de alguma maneira, avaliadas, né, outras soluções possíveis. Né? E aí, assim, aonde o gestor se apoiou para tomar aquela decisão, né? Não foi em conceitos abstratos, legalistas, mas sempre em critérios que são os critérios que vão informar a própria política pública, a política regulatória. Então, o gestor ele também vai atuar muito próximo, né, a realidade. Então, quando alguém for olhar para o que foi produzido pelo retrovisor, a gente diz, né, o órgão controlador, ele vai olhar para isso, ele tem que olhar para isso. Eu acho que sempre deveria ter sido assim, mas a LINDB foi necessária justamente para mudar esse mindset do que eu estou falando, né? Então, ela muda, mas só ela não. E aí os órgãos controladores, eles vêm, por exemplo, o Tribunal de Contas da União já fez um alinhamento, né? Uma atualização do seu modo de atuar, né? Frente à LINDB. Então, não é a LINDB que vai mudar a cultura, mas, sem dúvida, o direito ele tem esse papel de estimular a mudança da cultura também para a administração pública, para o direito administrativo e assim por diante. Eu, antes de devolver a palavra, mas na tua provocação, Regina, o que eu poderia te dizer? A própria onda do compliance, né, que vem muito calcada nas reformas que a Lava Jato, né, acabou desencadeando na administração pública, todo esse compliance privado, o compliance público, né, ele também, eu acho que são duas pontas que se unem, né? Quer dizer, assim, você vai ter um dever de melhor cumprir com as regras, né, na gestão pública, né? O gestor público é o primeiro que tem que cumprir com as regras que existem, né, para o exercício da sua atividade. Então, tem essa ponta do compliance, o dever de compliance, junto com a ponta, sobretudo, de como tomar melhores decisões. Então, é claro, a decisão é um conjunto de respeito à lei, mas também de consideração das melhores soluções possíveis para o caso concreto. São duas pontas, né? Tanto a onda do compliance ou a reforma do compliance, ela foi uma reforma, né? Sem dúvida, ela foi, né, uma modernização, talvez melhor, porque ela é setorial, né? Ela é muito setorial, mas ela envolve a gestão pública, né? Mas, junto com isso, vem a LINDB. Eu acho que são duas pontas que se unem e provocam uma mudança considerável no modo de atuação do gestor público, e não só do gestor, mas do regulador, né? do controlador, do fiscalizador, do Ministério Público e assim por diante. Então, tudo isso é pragmatismo, sem dúvida, né? Não é uma visão legalista do direito público, do direito administrativo, não é mais. Né? Então, eu acho que nesse percurso mais pragmático, vamos dizer assim, que nós estamos caminhando. O gestor caminha, o regulador caminha, mas o controlador, o fiscalizador também tem o Poder Judiciário, todos temos que caminhar no mesmo percurso. Obrigada, professor. Eu ia perguntar agora sobre o controlador, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, e o professor já esclareceu. Queria entrar agora, professor, na questão da reforma administrativa. Não sei se todos estão me ouvindo bem, porque eu estou sentindo que minha internet aqui está indo. Acho que todos estão ouvindo bem? Então, vamos lá. Falando agora da reforma administrativa, vemos aí no jornal, né? Semana passada, o governo federal enviou para o Congresso a PEC número 32. Aí a gente vai lendo nos jornais, você vê uma
uma fala muito forte na questão da eliminação de distorções do servidor público. E nessa eliminação, falam muito sim, em privilégios, né? Mas antes de entrar nisso, porque o professor já falou, a questão da estabilidade a estabilidade e qualidade do serviço público, que é isso que o Estado, de uma forma geral, na atividade fim, é isso que nós temos como função, né? A boa qualidade do serviço público. Mas eu queria antes, até aqui em homenagem, já estou vendo aqui alguns alunos, professor, mas eu queria saber, professor, esse veículo que foi pela PEC, né, a projeto de emenda constitucional, se passar a reforma, acredito que ela vai ter aí algumas alterações, mas até que ponto, por este veículo, que é um projeto de emenda constitucional, ele pode influenciar, da maneira que está esse arcabouço, estão apresentando, influenciar para o Distrito Federal, para os estados e para os municípios. Ou isto fica só, por ser PEC, num campo de servidores públicos federais? Bom, vou tentar sintetizar, Regina, porque o tema da reforma, eu até estou bastante feliz, o professor Adilson Abreu Dallari, o professor Ives Gandra também me convidaram para participar de uma comissão que vai avaliar, né, a reforma administrativa, uma comissão de juristas aqui na Fecomércio de São Paulo. A gente vai começar os trabalhos amanhã. Então, tudo que eu for falar aqui, obviamente, é inicial, né? E assim, é a minha visão de um jurista em relação à proposta de reforma. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar em que contexto essa proposta de reforma administrativa vem, né? E aí a gente percebe que é um contexto mais próximo nosso aqui, pandêmico, né? Ela já estava sendo gestada antes, mas ela aflora, né? Ela emerge no mundo num contexto pandêmico. Então, aí esse é o primeiro ponto. Então, é um contexto de instabilidade, né? De incertezas. Isso, obviamente, está no parlamento, isso está no judiciário, isso está no executivo, isso está na sociedade. Então, o que eu quero dizer, talvez não seria o melhor momento para se pensar numa reforma administrativa. Eu sei que isso é um clamor, inclusive, do próprio legislativo, já falando do legislativo. É um legislativo que tem uma onda reformista, né? Ele tem um viés reformista, não só da administração pública, mas ele está tentando, né? Até porque é um parlamento muito composto por parlamentares muito diferentes, né? de um corte muito diferente do que nós tínhamos anteriormente, né? E aí é um parlamento que vem muito com uma vontade de reformar, de modernizar e tudo mais. Então, eu acho que tem isso também. Três, eu acho que tem uma preocupação nessa reforma por fases, né? Aí eu já respondo um pouco da tua pergunta, quer dizer assim, por que a PEC? Porque é bem, como foi dito, né? Quer dizer, comunicado pelo Ministério da Economia. Primeiro vem a PEC, depois vem projetos de lei e depois, ao final, vem essa reforma, né, da gestão das carreiras públicas, né, ou da gestão de pessoas no setor público. Bom, e aí a gente começa com a PEC, né? Então a PEC ela vem e aí a gente percebe quando a gente analisa o contexto dela, ela vem com mudanças da organização administrativa, né? Ela vem com mudanças fortes no funcionalismo e nos vínculos desse funcionalismo com a administração pública, e ela visa mudar o texto constitucional. Então, assim, sim, a PEC ela tenta trazer novas referências ou novos referenciais constitucionais para a administração pública, sendo um Estado federado, e a reforma e a Constituição, ela tem um estatuto constitucional da administração pública que vale para todos os entes, né, federados. Então, não é só para a União Federal, estados, municípios, Distrito Federal também. E aí a gente vai perceber que, claro, as constituições estaduais, elas também vão poder tratar, né, da gestão pública no seu âmbito regional e as leis orgânicas municipais também.
mas elas vão tratar sempre à luz do texto constitucional. Quer dizer, isso já foi... Muitas vezes a gente vai ter o quê? Normas constitucionais de reprodução obrigatória, né? Então, nas especificidades, os entes federados poderão tratar diferentemente do texto constitucional. Então, assim, eu quero dizer, o texto constitucional trata de administração pública em todos os entes federados. Então, a ideia é justamente assim, de provocar uma modificação organizacional do funcionalismo, do modo de atuar, né, da administração pública e do seu tamanho, tem muito a ver com o seu tamanho, porque depois dos gastos previdenciários, estou falando da União Federal, né, a maior parte dos recursos públicos são para pagar o funcionalismo. E aí, em todas as suas versões, né, quer dizer, assim, é a remuneração do funcionalismo, todos as parcelas que são incorporadas, né, nessa remuneração, é a aposentadoria, né? Então, a gente vê que assim gasta-se muito com a administração pública. Então, temos sempre que pensar no melhor formato. Nesse sentido, portanto, eu acho que há uma preocupação fiscal, né? Uma preocupação fiscal, sim, nessa reforma. Muito pouco, eu diria que tem alguns impactos, mas a maior parte das regras que estão propostas na PEC, elas têm a ver com o vínculo do funcionalismo para frente, né? Então tem um viés pragmático aí interessante, né? Na proposta ela não olha para trás, ela olha para frente. Então tenta garantir, né, os direitos, enfim, dos atuais funcionários, etc, etc. Mas ela provoca aí mudanças consideráveis, né? Quer dizer, assim, extinção do regime jurídico único. Você tem também uma busca ali por uma administração pública com uma configuração diferente. Então, assim, por exemplo, é uma administração pública que vai buscar uma cooperação maior com o privado. Isso ainda é um ponto de interrogação. Mas não vamos esquecer que essa proposta de reforma administrativa que está na PEC, junto com várias outras que estão sendo propostas por atual governo, tem um teor liberal, né? Ele tem um teor liberal muito forte. Então, não é só desestatização, não é só privatização, mas a maneira de ver o funcionalismo público, então, ainda que tenha uma preocupação fiscal, a maneira de ver o funcionalismo público, o modo de ver a administração pública é sempre em relação com o privado. Né? E em relação com o privado, é uma questão relacional. Mudou, né, totalmente. Então, assim, as pessoas escolheram e a esse momento, né, as eleições de 2018, não tem muito pela metade, né? Quer dizer, assim, você vai lá, você vota, é isso que você vai receber. E o governo Bolsonaro está entregando aquilo que foi, digamos assim, o tema da eleição, né? Do seu projeto, né? De Estado, né? Vamos pensar assim, né? Então, ela tem um viés liberal forte e aí tem algumas questões, né, que são preocupantes, mas, no geral, a minha avaliação ainda inicial, claro, eu acho que ela tende a provocar mudanças positivas, né? É que nós precisamos acomodar melhor alguns temas. E aí, por isso que a PEC, quer dizer, é muito interessante, porque ela pauta um debate acerca da administração pública brasileira. Então, assim, alguns temas foram escolhidos na PEC, né? E esses são os temas principais, mas esse texto ele pode sofrer várias alterações na Câmara e no Senado, né? E, nesse sentido, você vai ter, obviamente, em alguns pontos, uma certa defesa, né, de um corporativismo do funcionalismo público, o que também é natural, né? Eu tenho algumas preocupações, por exemplo, com a questão da estabilidade, né, que eu acho que ela é importante, eu acho que isso tem que ser visto com mais vagar, né? Quer dizer, assim, de que carreiras nós estamos falando, de que atividades nós estamos falando, a questão dos vínculos diferentes também, esse aspecto relacional, quer dizer, assim, o judiciário, tudo isso tem que ser muito bem construído no legislativo, porque senão vai ser motivo de judicialização. E é tão interessante essa questão da judicialização, porque, por exemplo, agora foi pautado pelo Supremo Tribunal Federal
uma temática, já para um julgamento definitivo de mérito, que tem a ver com o regime jurídico único ainda, né? Na verdade, quando foi reformada a Constituição, né, em 2019. Então, demora muito também para que o judiciário, muitas vezes, venha dizer, né, o que é constitucional, o que não é. Então, é melhor que haja um debate. Muitos estão criticando, Regina, que a maneira como a reforma foi apresentada, a discussão tende a durar muito tempo. Mas eu acho que, como o impacto fiscal, financeiro de toda essa reforma, se aprovada, vem muito tempo depois, eu acho que um dado positivo é justamente ela ter sido pautada e provocar essa discussão que ela já está provocando. Então, eu acho isso muito bom, né? Quer dizer, no parlamento, na sociedade, na academia, né? Ou seja, um professor, você não vai publicar nada sobre a reforma. Eu falei, gente, calma. É um pontapé inicial, é uma PEC, são impressões, e eu vou publicar, e eu vou escrever sobre isso, mas à medida que for avançando. Então, eu acho que é um debate para 3 anos. Para 3 anos, ela não vai ser aprovada a toque de caixa, né? A gente está num ano eleitoral. E tem uma outra questão, Regina, se você me permitir, aí eu já vou devolvendo a palavra, às vezes tem tanta coisa, né, para falar da reforma. Eu estou tentando fazer uma análise até um pouco mais política, né, situacional, como bom pragmatista aí, né, para a gente tentar entender onde é o contexto dela. Mas tem uma outra questão que a pandemia traz, Regina. A gente está falando assim, o funcionalismo público vai se defender no parlamento, né, em relação a essas regras, a essas mudanças, mas e aí tem 2 pontos. Por isso também, né, o que se pretende é uma mudança organizacional da administração pública na sua concepção, né, do que é a administração pública no Brasil. Então, tem algumas críticas, claro, mas aí é por isso também me parece que ela foi enfraquecida, poderia já propor regras já para mudar as relações funcionais, né, do funcionalismo em curso. E aí você já teria... mas isso iria provocar uma discussão que poderia neutralizar totalmente, né, o próprio debate sobre uma reforma administrativa, né, sob o viés do corporativismo, vamos dizer assim, se ele prevalecer, né? Mas aí eu acho que a defesa do funcionalismo público ela não vai ser só do próprio funcionalismo público, né? Que é a questão do lugar de fala, né? Quem é que vai defender o funcionalismo? Veja, e aqui eu estou pensando junto com você, Regina, assim que você me provocou, né? Veja só o que aconteceu. Isso tudo é no contexto pandêmico. A pandemia ela vai mudar a necessidade da população em relação aos serviços públicos. Eles têm de ser de melhor qualidade, melhor padronizados e tal. O que eu estou falando? Vejam quantas pessoas saíram dos planos de saúde privado em virtude da crise econômica, da crise financeira. Então, aquilo assim, funcionalismo, eu não tenho nada a ver com funcionalismo. Essas pessoas saíram, né, dos planos de saúde privado, estão tirando os alunos, os seus filhos das escolas privadas e passando para as escolas públicas. É óbvio que tudo isso vai impactar a vida da sociedade como um todo. Então, de que funcionalismo a gente está falando? De que administração pública a gente está falando? Que história é essa da administração pública se apoiar na organização privada para exercer atividades que são públicas? Quer dizer, como é que é isso? Então, acho que ela tem um viés liberal, segundo alguns até autocrático, que eu imagino que você vai fazer a pergunta lá, né, da extinção dos cargos, dos órgãos, né, agora por decreto, que é a proposta, e não mais por lei. Então, é um liberalismo autocrático. Eu até estou lendo um livro, Regina, eu sei que a gente está com muitos alunos aqui, eu comecei a ler, né, eu gosto muito desse autor, ele é um filósofo político francês, é o Grégoire Chamayou. E o Grégoire Chamayou, ele tem esse livro que é de 2018, mas foi agora traduzido para o português. Chama-se A Sociedade Ingovernável, uma genealogia do liberalismo autoritário. Então a gente vê, não uma receita, mas a gente vê um pouco que o que está acontecendo no Brasil está acontecendo na França, está acontecendo em outros países, né? Eu não acho que é uma nova onda neoliberal, é diferente, porque você tem, né, um liberalismo na base, mas você tem uma outra forma de ver o Estado e, no caso brasileiro, uma certa
militarização da gestão pública. Isso também está presente aqui na PEC. É uma lógica que é muito militar, né? Muitas vezes assim, né, não tem mais, por exemplo, não vai avançar com o tempo de serviço, vai ser só, né, com, por exemplo, meritocrático, né? Só por mérito você vai avançar na carreira e assim por diante. Então tem algumas questões que quando você faz essa leitura, ela tá presente na PEC. Né? Então, veja, eu não fui em artigos específicos, acho que a gente pode, se tiver tempo, falar disso agora, mas eu acho que o contexto da reforma é um pouco esse. Então, o aspecto mais positivo foi pautado o tema da reforma administrativa. Na minha análise, vai durar uns 3 anos isso, pelo menos até o final, 2 anos e meio, né? Que é o final do governo Bolsonaro. Muito difícil essa reforma assim ser, né? Aprovada a toque de caixa. Eu não acho que isso vai acontecer, mas eu acho que ela é boa para a gente discutir a administração pública. Eu acho que tem alguns perigos aqui, alguns pontos de atenção, eu diria, mas que o parlamento tende a corrigir. Né? E se o parlamento não corrigir, depois isso vai ser judicializado. Então tem uma questão de prevenção de litigiosidade. Né? Então, por isso também que algumas regras que eram esperadas, a mídia, ela é muito rápida, né, nas suas análises. Então, e quantas vezes eu já dei, não é uma crítica à mídia, mas quantas vezes eu já dei uma entrevista e parece que não é aquilo que o jornalista quer, né, e ele quer escutar, não é aquilo que ele, porque muitas vezes ele já está, vamos informar e tal, mas assim, tem que ter calma para analisar a reforma, contexto de reforma. Né? Porque às vezes é uma regra, você não pode ter uma regra que é polêmica, mas não significa que toda, né, a PEC, no caso, é polêmica. Então, vai ter uma discussão no parlamento, né? Eu acho que a mídia também tem que ter algum cuidado, né? Dizer assim, não adianta de nada essa reforma. Não, ela adianta de muita coisa. Né? Então, só pautar o tema já é uma coisa excepcional, porque qual foi a última reforma que a gente teve? 95, 98. Depois a gente teve modernizações, adequações da administração pública, que um Estado que inchou muito, e agora esse Estado não tem nem dinheiro para... Né? Não tem dinheiro, não tem. E a pandemia só reforçou isso. Então, acho que a reforma administrativa, e aí a última questão, Regina, ela é pertinente, sim, neste contexto. Não para se resolver a toque de caixa, mas porque vai haver uma crise fiscal. O próprio auxílio emergencial, eu fico me perguntando como é que vai se pagar isso. Não discuto a pertinência dele, mas de onde é que vai tirar esse dinheiro? Quer dizer, vai ter que vir de alguma coisa. Né? Então, é um pouco o que está acontecendo no Estado de São Paulo, na reforma do Estado de São Paulo. Quer dizer assim, bom, né, o gasto, não tem dinheiro, vamos reformar, vamos ter que mudar a gestão pública também, adaptá-la aos novos tempos, né, pós-pandemia. Obrigada, professora. Eu teria N questões para fazer, explorar bastante o professor aqui nesse dia de festa, mas eu estou vendo, tem mãos aqui levantando. Eu vou esclarecer para todos os participantes que aqui a regra da ABAR não é fazer a pergunta pelo microfone, mas para fazer aqui mesmo por escrito. Então, eu vou abrir, professor, para as perguntas. Claro. Se eu pudesse, eu faria N outras, mas eu gostaria de ouvir aqui todos os nossos participantes. Acho que a primeira pergunta aqui que eu estou vendo, eu acho que foi do Carlos. Carlos, obrigada mais uma vez, tanto do convite, a participação, você é um lutador aí na regulação. Ele está voltando aqui no ponto e colocou, professor, qual o papel do consequencialismo para a boa administração pública e para a atuação diária do regulador? Bom, muito. Eu acho que, um primeiro ponto, Carlos, e te agradeço demais aí a tua presença, né? E também sempre o diálogo, né? Porque eu acho que nós dialogamos muito, né, Carlos? Eu acho que o consequencialismo ele é importante porque ele tem a ver com qualidade no serviço público, né? Então, assim, a motivação, como disse a Regina muito bem, ela já estava internalizada, né, na ordem constitucional, a lei de processo administrativo, que é da década de 90, final de 90, né? De 99, ela traz o dever de motivação. Enfim, então a gente já tinha aí algumas mudanças. Agora, eu acho que
a LINDB, ela é a primeira grande reforma, vamos dizer assim, do direito administrativo depois da Lei de Processo Administrativo, né? Porque, veja, bastante tempo depois, né? Porque praticamente 20 anos depois. Porque ela traz isso. O gestor, ele não vai só fazer uma aplicação direta do texto legal, ele tem que considerar o contexto em que ele vai agir, ele tem que tomar a decisão, considerar, dentro da teoria da discricionariedade, que já estava presente, né, considerar os impactos de soluções que ele, né, vai, opções ou soluções que ele vai, que sejam as melhores para aquele contexto. Então, eu acho que a ação pública, ela se legitima muito por meio da decisão. Eu acho que isso é importante. Aí não é uma decisão separada da realidade, só para fazer valer a lei. Fazer valer a lei importa, a competência está fixada na lei. Mas ela vai além. Então, assim, o consequencialismo, eu acho que ele informa muito, ele passa a ser um plus. A motivação, como a Regina bem falou, né, é um plus a motivação, e que torna o conteúdo da decisão administrativa, digamos assim, mais denso, e o modo como o gestor atua acaba legitimando também a própria ação pública. Ela se legitima, né, a partir do que ela faz, né, dos resultados que ela alcança. Então, é basicamente isso, muitas vezes, que eu acho que a defesa de um funcionalismo público, a gente percebe que é muito corporativista. Por quê? Porque está muito focada na ideia de direitos. Esses são os meus direitos, né? Eles são adquiridos. Então, assim, isso é muito bom. Mas sabe o que a população, sobretudo no contexto pandêmico, em que os cidadãos brasileiros vão precisar mais da administração pública na ponta, que é a questão da prestação do serviço de saúde, porque estão tirando as crianças da escola privada. Tem muita gente que não tem dinheiro para pagar, né? E plano de saúde também, né? Não tem mais, e tudo que está acontecendo. Então, assim, a própria visão do governo Bolsonaro, que era uma visão de um Estado mais liberal, vamos falar assim, na relação com a economia, a pandemia mudou isso. Então, veja, o próprio auxílio emergencial tem a ver com isso. E aí a transformação de um auxílio emergencial em um programa, que é uma ação e transformação num programa, né? Então, o social também, que estava sendo deixado, se não de lado, era mais secundário nesse contexto, né? O social como um todo, aí ele já tá tendo um outro tratamento. Então, eu acho que o que o funcionalismo, para mim, deveria defender é a indispensabilidade da gestão pública. Então, eu acho que isso, aqui está não é uma dica, né? Porque o funcionalismo é uma força viva, né? Quem sou eu para dar dica para o funcionalismo? Eu fui funcionário público também, 15 anos, né? Procurador de Estado do Paraná, com muito orgulho. Mas eu acho que a melhor defesa do funcionalismo nesse momento é dizer para a população da indispensabilidade da gestão pública. Não é que você quer defender os teus direitos, né? Quer dizer, porque veja, o que aconteceu? Quando a gente vai comparar, por que privilégios, né? Você perguntou, né, Regina? Mas por que privilégios? Acho que complementa muito aqui o que a gente está falando. Por que a população vê privilégio? O próprio governo fala em privilégio do funcionalismo, né? Quer dizer, assim, os anuênios, os quinquênios e 60 dias de férias, enfim, etc, etc. Porque, sobretudo hoje, pós-pandemia, o empregado privado sofreu muito. Inclusive, ele teve que fazer teve redução de jornada, redução proporcional da sua remuneração, dos seus salários. E o Supremo Tribunal Federal, há 2 meses, já no contexto pandêmico, julgou inconstitucional redução de jornada de trabalho, redução de vencimentos para o funcionalismo público, que era uma regra da Lei de Responsabilidade Fiscal. É isso que a população vai assimilar, me parece, a depender de como o debate vai ser feito no parlamento. Então, tudo bem de ser diferente, mas o que aqui o que isso agrega valor, né, à minha vida como cidadão? O que a gestão pública agrega de valor? Eu acho que a grande defesa, e acho que o funcionalismo tem que se preparar, é essa defesa. Não é
defender, porque não vai dar certo, nesse momento da história, defender que eu tenho que ganhar isso, tenho que ganhar aquilo, porque eu não posso. Né? Então, eu não sei, eu só estou pensando alto aqui, né? Complementando respondendo a pergunta do Carlos, mas complementando com o que você provocou lá atrás, né, Regina? Eu devolvo a palavra a você. Obrigada, professor. Eu acho que a pandemia realmente foi uma experiência única, inclusive de resiliência para todos nós, né? E, de fato, também comprovou para o Estado liberal o quanto é importante um SUS. Então, essa ideia de você estar levando para a opinião pública o quanto é importante o bom serviço público, acho que tem toda a diferença. Professor, eu tenho aqui uma pergunta da nossa querida representante feminina da diretoria da ABAR, a doutora Paula Campos, e nossa diretora da Arcesp, na área do gás, e ela pergunta sobre a reforma do Estado de São Paulo. Ela coloca o seguinte: sobre a ameaça também do PL enviado à Alesp, recentemente com a ameaça à independência das agências reguladoras e seus diretores. Você poderia comentar, professor? Eu acho que o professor, sim, conhece um pouco o projeto, houve críticas, né, com relação àquela emenda. Na visão do professor, isso enfraquece a autonomia das agências aqui do Estado de São Paulo, caso esse PL passar da forma como está? Não, eu conheço também, né? Eu tenho analisado também o PL 529 de 2020. Como eu já expliquei, ele tem fundamentos diferentes, né, da proposta da reforma administrativa. Ele é um PL mais de ajuste fiscal aplicado à gestão pública, né? Então tributário, né? Ele é mais nesse sentido, né? Então ele não tende a mudar muito, né? Assim digamos assim, a concepção de administração pública que se tem no Estado de São Paulo. Não é essa a preocupação dele, né? Extinguir alguns órgãos, algumas entidades, né? Mudar. Ele é muito apoiado na questão financeira, né? Fiscal, portanto, em virtude da pandemia, na necessidade de fazer caixa. Bom, e aí ele quer conter gastos. Então, assim, eu acho que a gente tem duas regras mais diretamente, né, que afetam as agências reguladoras. Uma é a questão da delegação, né? Delegar vai significar o quê? Vejam, são duas regras que vão em sentido aparentemente oposto, né? O PL traz a questão, o tema da delegação, a possibilidade, né, de órgãos, as secretarias, né, e a própria administração direta delegar algumas funções regulatórias, fiscalizatórias para a agência. Então, vai significar o quê? Vai significar um aumento, vamos dizer assim, da importância daquelas agências, das atividades que elas têm, né? Então, assim, não é depreciativo, né? É valorizar as duas agências, né, estaduais, a Arcesp e a Artesp. Agora, a outra regra, ela tem, aí me parece, eu já tinha lido, aí li de novo hoje para a nossa conversa, né? Que ela diz o seguinte, para todos que estão nos assistindo, que nós teríamos que, assim, sempre que a agência for tomar decisões que impactem o orçamento, né, ou seja, que gerem mais despesa, essas decisões, primeiro, têm de ser comunicadas ao governo, à administração direta. Depois da comunicação, e aí eventual parecer, enfim, né, o olhar, ao menos, da administração direta, é que aí, eventualmente, essa pode ser conduzida no âmbito da agência essa discussão e, eventualmente, aprovada. Numa análise, ainda que, né, inicial, eu vejo essa regra da maneira como ela está construída, ela, me parece, doutora Paula, ela tem aí uma interferência, sim, na independência, na autonomia das agências. Por quê? A independência das agências, ela está calcada, claro, né, e a autonomia, vamos dizer assim, ela está calcada na
digamos assim, na autonomização da ação regulatória, da regulação em si, né? Então, assim, da independência da regulação em face justamente da política, do governo, né? E aí, mas ela não diz respeito única, a independência não é só por isso, digamos que esse é um núcleo, mas ela envolve tudo que a agência faz, inclusive a questão financeira, né? E lembrando que as agências são autarquias, então sua administração é indireta também, né? E aí não é só com personalidade jurídica própria, elas têm personalidade jurídica própria, são independentes, né? Seus dirigentes têm mandato. E veja, e aí tem uma outra regra, doutora Paula, que me preocupou muito, assim, se o diretor não faz o encaminhamento prévio, né, dessa eventual criação ou geração de novas despesas, né, de uma decisão que vai gerar novas despesas, se ele não comunica, né, isso vai ser considerado uma infração gravíssima, e ele poderá ser destituído do cargo mesmo antes de finalizar o mandato. Então, veja, a maneira como está escrito, eu até entendo a preocupação, né? Então, é muito contraditório. Num artigo, se valoriza sobremaneira as agências na questão da delegação, né? Assim, aumentando a sua lista de ações, vamos dizer assim, né? De competências, e no outro retira, ainda que parcialmente, né? Mas você veja, com essa autonomia, mas com impacto, inclusive, no próprio mandato, né? Assim, dos dirigentes. Então, é claro que me parece tem uma interferência nessa autonomia. E aí eu tem um precedente que é recente, do ano passado, que envolve a Agência Reguladora do Rio Grande do Sul, né, que já foi do Supremo Tribunal Federal, que ele deixa bem claro aonde é que, né, o Poder Executivo pode ferir de morte, né, a autonomia e a independência das agências, né, e aonde a agência atuando, ela não interfere no governo, né? Na verdade, ela está atuando dentro da sua autonomia, que foi conferida por lei. Então, eu acho que agora o precedente não vem, mas talvez a gente ainda tenha tempo, posso colocar no chat. Mas eu estou estudando esse precedente para um artigo que eu estou escrevendo sobre a nova ANA, né, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ao convite do querido Carlos também, para um livro sobre o novo marco legal do saneamento. Então, a gente tem precedentes lá do Supremo Tribunal Federal que diz, olha, isso aqui não, né? Esse tipo de atuação não isso fere de morte a independência e a autonomia da agência. O governo, né, não pode agir dessa maneira. Então, eu acho que, nesse aspecto, é de uma constitucionalidade duvidosa a proposta do PL. Obrigada, professor. Eu vou tentar ser mais objetiva, porque aqui nas minhas perguntas, 1 hora não dá, né? Já passamos de 1 hora, 1 hora não dá, professor, mas aqui abusando dessa gentileza do professor, o Igor, deixa eu ver, não, tem uma pergunta antes ainda, professor, sobre o Clóvis Mendes Leite Reis. Ele pergunta qual a opinião do professor sobre o vínculo de experiência. E aqui uma outra também, aí mais específico, com relação à regra de funcionalismo, que é a do próprio Igor Gleb. Os servidores permanentes da Arcesp são CLT. Seria o fim do servidor estatutário? Bom, são duas perguntas diferentes, né? Clóvis, primeiro, obrigado, né, de você estar nos assistindo e parabéns aí você foi aprovado, né, no mestrado da Universidade de Lisboa, minha querida Universidade de Lisboa, para o mestrado, parabéns. Clóvis é um advogado em Salvador, né? Nós nos acompanhamos nas redes sociais, é um jovem advogado. Bom, eu entendo que a questão do vínculo, né? Quer dizer, muda tudo, né? A proposta de emenda ela muda, ela realmente assim ela extingue o regime jurídico único. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E não só extingue o regime jurídico único, como ela cria vários vínculos, né? Vários diferentes vínculos. Nesse sentido, eu vejo seria o 39A da
PEC, né? Eu só vou ler para quem está nos assistindo muito rapidamente, né, Regina? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito da sua competência, regime jurídico de pessoal, que compreenderá vínculo de experiência como etapa de concurso público, vínculo por prazo determinado, cargo com vínculo por prazo indeterminado, cargo típico de Estado e cargo de liderança e assessoramento. Bom, é louvável tudo isso, mas assim, eu fico pensando no judiciário, né? Quando ele vai trabalhar sempre na visão de paradigmas, né? Que, por exemplo, assim, você vai ter vários né? Quem entrou antes da PEC, quem entrou depois da PEC, e quem entrou depois da PEC, onde é que está, né, inserido. Bom, enfim, deixando essa preocupação de lado, eu vejo que é importante fazer essa segmentação de atividades, né? Fazer com que a gente saiba da essencialidade de determinadas atividades, né? Não colocar tudo no mesmo balaio, eu acho isso importante, né? Essencialidade de algumas atividades de Estado, outras não são tanto, enfim, então acho que é louvável esse esforço. Eu não sei se na prática vai ser possível, Clóvis, mas esse esforço me parece louvável de desenho, né? Institucional de vínculos. Agora, o vínculo de experiência, ele é provisório, na verdade é o estágio probatório, né? Se a gente for pensar, né? Mas é como etapa de concurso público. A questão é antes de, né? Então a gente tinha, você já, a preocupação do governo é a seguinte: antes de você adquirir, né, de se tornar efetivo, você precisa passar por uma experiência. Vamos lembrar que isso tem a ver com o critério que a PEC traz. Você não vai mais avançar na carreira, né, para as promoções, por tempo de serviço, vai ser sempre por mérito. Então, a ideia é que você não se fale mais, né, em estágio probatório, seja um vínculo de experiência e que durante aquele vínculo, né, que faz às vezes estágio probatório, após você vai se tornar efetivo. O que nós temos hoje? Você faz o concurso, é aprovado e se torna efetivo. Tem 2 anos de estágio probatório, né? Geralmente essa avaliação de desempenho no estágio probatório ela acontece, mas ela não é sempre assim tão aprofundada, né? E aí você já tem um servidor que é efetivo, embora não estável, porque a estabilidade é conquistada depois, né? E aí fica mais difícil de você romper o vínculo constatado, vamos dizer assim, a falta de talento, né? A falta de talento daquela pessoa para exercer aquela função, né? Ela não atinge o que se exige, né? Numa ideia de avaliação de desempenho. Então, é uma novidade, Clóvis. Eu não sei se isso vai... que como é uma mudança do texto constitucional, quer dizer, aqui a gente tem sempre, ou atualmente, né? A efetividade e depois a estabilidade. Então, agora já ficam os 2 momentos depois, né? Você tem a efetividade e a estabilidade depois. Durante, significa que esse vínculo pode ser rompido com mais facilidade. Eu acho que é isso. Então, a gente teria que analisar o contexto, mas é uma novidade, né? O que não pode é isso ser aplicado agora, né, eu não sei nem se a ideia é essa também, quer dizer, para os novos, né, para os atuais servidores não pode. Mas vai depender do concurso público. Muitas vezes, quem estiver fazendo concurso público e a regra mudar, né, talvez já seja alcançado com essa nova regra depois da PEC. Então, tem algum impacto, sim, ao menos para quem está fazendo concurso público se inscreveu no concurso. A outra pergunta, bom, a questão do... Eu não sei como é que é na agência reguladora, mas assim, estadual, mas nas federais, o vínculo é seletista, então não sei, na estadual também, mas também né? CLT. Nas federais é seletista e aí tende a mudar isso também, né? Tende a mudar também. Eu acho que a atividade regulatória, para mim, é uma atividade típica de Estado, né? Então, aí você vai ter que ter um vínculo, o que hoje a gente considera estatutário, né? E tudo mais. Então, mas eu sei que tem dificuldades operacionais disso, né? De tentar buscar na iniciativa privada os agentes mais talentosos, né? Mais técnicos. Então, realmente, eu não saberia te explicar como é que vai ficar, porque a gente não tem essa informação. Lembrando a todos, o que nós temos hoje é a PEC.
É o texto da PEC, a gente está analisando o texto da PEC. Essa é a primeira fase. A segunda fase vem com os projetos de lei, que aí, eventualmente, avançando, o próximo de avançar, né, finalizar a PEC, aí já entrariam as discussões sobre os projetos de lei. E no final, na terceira fase, é que nós teríamos um grande projeto, um grande projeto provavelmente de lei complementar do funcionalismo das carreiras, né, reestruturando todas as carreiras. Vem depois. Então, essa pergunta eu acho que a gente não tem nem como responder agora, mas na linha das fases da reforma do governo federal, ela viria na segunda ou na terceira fase. Professor, nós estamos aqui, já extrapolamos todo o tempo possível. Eu vou pedir para que todos os participantes, é uma solicitação da ABAR, por favor, respondam aí a nossa pesquisa de satisfação, isso é muito importante, né, para todos nós. Eu vou aqui, professor, voltar com a palavra, mas não com um tema logicamente específico, mas dar as últimas palavras do professor. Depois eu só vou fazer aqui o encerramento, já agradecendo, professor, todos os esclarecimentos. Falando novamente, muito obrigada por estar aqui lançando esse livro, Direito Administrativo Pragmático. Como eu falei para vocês, cada artigo, o professor falou que são curtos, são fortes, são reflexivos e são corajosos. Acho que ficou muito claro na exposição que o professor, com uma PEC, que já é uma coisa tão ampla, que mexe ainda muito na estrutura, né, o professor já tomando algumas posições sobre essa reforma. Acho que é uma característica essa coragem do professor e a gente fica muito contente com isso. Professor, por favor, para os nossos encerramentos. Bom, Regina, muito obrigado mais uma vez aí pela sua gentileza, né? Foi uma delícia poder dividir aí esse tempo com você. O problema da gente fazer muito o que gosta é que a gente não sente o tempo passar, né? E o problema também da gente gostar muito de pessoas, né, de dialogar com pessoas, é que a gente também não sente o tempo passar. Então eu fico conversando, eu sempre penso no meu trabalho como uma conversa, né, que eu tento que seja qualificada, né, sempre, mas é uma conversa, é um debate, é um diálogo, né? Eu acho que a gente fez isso muito bem aí sobre a sua batuta. Então eu te agradeço a gentileza, agradeço muito ao convite da ABAR. A ABAR sabe que eu estou sempre à disposição, né? Agradeço muito a participação de todos. A gente teve aí uma audiência, né, considerável para o horário do nosso webinar, né? E para aqueles que vão nos assistir depois também, vejam todos os webinários que foram estão sendo realizados pela ABAR. São todos de temas muito do momento, né, da atualidade, com reflexões muito importantes. Eu mesmo participei de alguns. E a professora, minha querida professora também e colega Cristiane Stropa, é uma das nossas pessoas, né, que estão nos assistindo, faz parte da nossa audiência, e eu agradeço muito. E ela até me perguntou, não posso não responder a pergunta da professora Cristiane Stropa, se a maior parte dessas medidas propostas na PEC, elas não poderiam ser propostas pela via de projetos legislativos. Algumas sim, Cristiane, mas, por exemplo, aquela, por exemplo, que diz assim, para extinguir cargos, órgãos ou entidades públicas, não vai mais precisar de lei, vai precisar de decreto, isso tem que mudar a Constituição, né? Então, assim, a gente vê também a questão da principiologia, não é só acrescentar princípios, a gente vê, né, da nova principiologia da administração pública, são princípios que já têm, sobretudo na sua aplicação, nos conteúdos possíveis, né, enunciados possíveis e na sua aplicação, parâmetros importantes na relação público-privado. A gente percebe que é o princípio da subsidiariedade, por exemplo, como é que vai se dar essa cooperação com a iniciativa privada? A gente não tem isso, né? Então, muda muito a organização da administração, o modo como ela age. Então, nesse aspecto, algumas coisas, sim, concordo com você, poderia ser encaminhado via projeto de lei, parece que isso vai ser feito depois, mas talvez pretendeu o governo tornar a reforma mais palatável, e alguns temas considerados mais difíceis, né, já estão aqui, e depois talvez venha PLs que são mais autônomos ou venham regulamentar exatamente, né, o que a proposta traz. Então, talvez tenha realmente assim uma separação aqui
dos temas, né? Uma certa segmentação, e eu concordo com você, alguns pontos realmente poderiam ir direto para projetos de lei, mas aí talvez tenha a ver com a estratégia, né, do governo federal. Mas eu me congratulo com todos, me despeço e espero encontrar todos em breve aí em outros webinários, esperando também que essa fase passe, né, Regina, para a gente se encontrar, né, pessoalmente, porque não é professor, fácil. eu quero o meu autógrafo, eu faço questão absoluta. Com certeza. Assim que a gente pudesse encontrar, Regina. Muito obrigado. E obrigado, Abar. Obrigada a todos, obrigada, Abar. Aqui agradeço o professor mais uma vez, aqui em nome do presidente da Abar, Fernando Franco, ao Carlos, a Flavine, que está fazendo lá, está terminando o seu doutorado, a participação de todos. Muito obrigada e uma boa tarde e uma boa semana de trabalho. Até logo, obrigada.